Olá, queridos alunos do Aprova Exame de Ordem, tudo bem? Sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil e de Prática em Direito Civil aqui para essa segunda fase. Estamos juntos aqui. Primeiramente, queria te parabenizar, não agradecer, né? Primeiro, parabenizar pela aprovação na primeira fase. Tem gente falando, o exame até que foi tranquilo. Não foi tranquilo não, se você achou tranquilo foi porque você se preparou. Parabéns pela aprovação, tá? Segundo lugar, parabéns pela escolha. Prática em Direito Civil, a melhor prática de todas, a matéria mais legal, mais interessante, mais correlata com o nosso dia a dia. E terceiro, agradecer a confiança no curso e principalmente em mim aqui, que vou estar nessa parte da Prática em Direito Civil 1, a parte que envolve mais a questão das peças. É um grande prazer estar aqui, tá? Eu vou já no quadro aqui, deixar o meu Instagram com você, caso você necessite, tá? Então é só entrar em contato lá. Então, @professor, não vai caber tudo aqui, eu vou para baixo, tá? Guilherme Correia, tudo junto. Tudo junto. Não cabe aqui tudo junto, mas você na hora faz tudo junto. @professor Guilherme Correia. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer sugestão, qualquer crítica, fica à vontade para fazer. Eu sempre estou conectado ali, eventualmente posto uma dica ou outra que pode até te ajudar, tá? Então a primeira coisa que eu queria tratar com você aqui é o seguinte. Professor, o meu grande medo na hora da prova é identificar a peça. Fica tranquilo, esse não é um drama só seu, não é só um medo só seu. Então nós iremos trabalhar aqui, nessa primeira aula, o método de identificação da peça, tá? Gente, é o seguinte, tem um arquivo, tá? Feito no Word por mim, transformado em PDF, aí possivelmente pela equipe, onde eu trago algumas informações que complementam a aula. Não são simplesmente informações repetidas, não é a degravação dessa aula aqui, de forma alguma. São informações complementares, tá? Então, para você ter o conteúdo completo, assiste a aula e lê esse arquivinho do Word. Nada muito extenso, nada muito longo, mas com certeza vai te auxiliar na hora. Por quê? Eu trago ali, por exemplo, o esqueleto de peças processuais, para você ver mais ou menos como funciona, né? Porque uma coisa é eu te ensinar aqui, outra coisa é você visualizar isso num arquivo de Word, vai estar ali para você. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu falo em método de identificação da nossa peça, um primeiro aspecto que você precisa fazer no dia da sua prova, sem dúvida nenhuma, é a leitura atenta do enunciado. Esse é um primeiro aspecto importante. Gente, cuidado, tá? Você precisa ler pelo menos 3 vezes o teu enunciado. E quando você lê o enunciado, lê a primeira vez sem caneta na mão, sem nada, só lê. Segunda vez, você lê prestando atenção naquilo que tem consequência jurídica, naqueles fatos jurídicos e vai grifando aquilo que você achar mais importante. Professor, o que é mais importante? A gente meio que tem um feeling, né? A gente meio que sabe o que é mais importante. Agora, é óbvio que o que é mais importante são os fatos que possuem consequências jurídicas, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso daí. E na terceira leitura, você tem que pensar, tem que começar a montar um rascunho. Então, eu digo lá na aula Descomplicando o Edital, para você ter muito cuidado com o rascunho. Digo isso na apresentação também do nosso curso, cuidado com o rascunho. Rascunho é para rascunhar. Rascunho não é para fazer a peça. A peça você faz na hora que tiver que fazer a peça. O rascunho você faz na hora do rascunho. Então, peça não se faz no local do rascunho, tá? Professor, o que é que deve ter nesse rascunho? As principais informações. É um resumo do enunciado. Rascunho bom
é aquele que tudo que você precisa está na sua mão lendo o rascunho. Quando você faz um bom rascunho, você ignora o enunciado e não analisa mais ele. Você só vai ler o rascunho. Professor, como é que eu sei fazer um bom rascunho? Gente, isso é tempo, tá? É prática. Pegue enunciados de provas antigas e vá fazendo o rascunho. E verifique se aquilo que você precisava para solucionar o caso, se as informações do enunciado que são necessárias à resolução do caso estiverem no seu rascunho, o seu rascunho está bem feito, tá? Então, leitura atenta do enunciado. E quando eu falo em leitura atenta do enunciado, os 3 passos. Ler, grifar e rascunhar. Então, temos aqui 3 etapas a serem perseguidas. Então, o primeiro ponto é esse: ler, grifar e rascunhar. Aqui, ó, o rascunhar e o grifar é onde o aluno encontra mais dificuldade. Professor, eu li o texto 30 linhas. Tinha grifo em apenas 3, tá certo? É difícil julgar pelo número de linhas, mas é óbvio que num exame de ordem, é muito provável que na segunda fase, que é o padrão da FGV, que ele te coloque bastante informação importante no enunciado. Então é muito provável que se você tem apenas 3 páginas grifadas de um texto de 30, está faltando bastante coisa aí. Professor, eu tenho um texto de 30 linhas. 27 linhas, bem dizer, estão grifadas. Opa, você grifou demais, tá? Você grifou demais. Então, professor, o que é que eu grifo e devo colocar no rascunho? Vamos lá, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer a perguntinha nessa parte verde do quadro aqui, tá? E aí eu respondo ao lado. Aí eu respondo ao lado. Aí eu respondo ao lado. O que grifar? O que grifar barra colocar no rascunho? Professor, o que é que eu grifo? O que é que eu vou colocar no meu rascunho? Então vamos lá, vamos colocar aqui as informações importantes. Primeira coisa que você precisa lembrar, que você não pode esquecer. Verificar a existência de processo, e sua tramitação barra estágio. Então você verifica se existe processo em andamento. Se existe, como ele está, onde ele tramita e em que estado que ele está. Por que isso? Porque isso vai te auxiliar a identificar a peça. Gente, se você não tem nada em andamento, não há processo em andamento, há simplesmente um cliente que lhe procura e não existe processo nenhum em andamento, com certeza você fará uma petição inicial. Agora, se ele narra que existe uma decisão judicial que ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda há prazo para recorrer dessa decisão, você vai ter que fazer possivelmente um recurso, tá? Possivelmente sim, porque tem algumas exceções, a gente vai trabalhar quando abordar os procedimentos de forma mais específica. Ele te narra no enunciado que o seu cliente foi citado na data de ontem, por exemplo, e você precisa se manifestar. Opa, estamos diante aí de uma possibilidade, então, de uma contestação, se for um processo de conhecimento, ou um embargos à execução, se for uma execução, embargos monitórios, se for uma ação monitória, e assim por diante. Então, você identificar, primeiro, se há processo ou não. Segundo, havendo em que estágio, em que momento ele está, é bastante importante para conseguir identificar a sua peça, tá? O segundo ponto, aí vem um ponto mais de direito material. Você responder a seguinte pergunta: o que
aconteceu. Mas, professor, como assim? Ué, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu não é a cópia do que está no enunciado. Quando você lê uma notícia, por exemplo, aconteceu recentemente aí aquele atentado na cidade de Suzano. Coisa muito trágica, muito doída, né? Eu que tenho filhinha pequena ainda, começou a escolinha recente, mas você fica imaginando, nossa, aqueles pais mandaram os filhos para a escola, levaram os filhos na escola e não conseguiram mais buscar. Uma dor que deve ser, assim, absurda, nada mais vai apagar isso aí, nada vai certamente aliviar isso por um bom tempo, muito triste, tá? Quando você leu aquela notícia e alguém lhe pergunta, aí você chega e fala assim, cara, você viu o que aconteceu lá em Suzano? Aí o cara diz, não, o que aconteceu? Você não vai ler a notícia para ele, você vai resumir para ele o que aconteceu. Você vai contar aquilo que tem de mais importante. Talvez você contar o exato horário em que aconteceu, pouco importa para a notícia, né? Você vai contar o que foi feito, o que aconteceu, quem morreu, quem não morreu, quantas pessoas entraram atirando, onde foi, né? Foi numa escola na entrada, na saída, no meio da aula. Então, informações que podem ter relevância para aquele caso. Então, a gente, no dia a dia, já conta o que acontece para as pessoas com as nossas palavras. E é justamente o que você vai fazer aqui, tá? O terceiro ponto, então grifa o que aconteceu e aí na hora de rascunhar, resume. Rascunho não é para copiar o que está no enunciado. Esse terceiro ponto é muito importante e muita gente negligencia ele. É o ponto de identificar o cliente e o seu desejo. Identificar o cliente e o seu desejo. Como assim, professor, identificar o cliente e o seu desejo? Ué, o enunciado, ele vai te narrar uma situação em que alguém te procurou. Quem é esse alguém? É o seu cliente? Ok. E o que ele quer? Porque às vezes, principalmente quando você está diante de um caso em que o processo já está em andamento, em que ele te conta dois lados da história, é natural a gente comprar um lado. É natural a gente comprar uma briga, não é? Quando alguém te conta uma história de alguma pessoa, tá? Você normalmente compra um lado. E é natural comprar o lado de quem está te contando. Principalmente se quem está te contando é uma pessoa do seu convívio, uma pessoa do seu apreço. É uma pessoa que você gosta. Então a minha esposa vem para falar mal de uma pessoa que trabalha com ela. Eu já sou time Bruna, né? Já estou contra essa pessoa. Muitas vezes sem ouvi-la, normalmente sem ouvi-la. Na vida, a gente não respeita muito o contraditório, né? A sua melhor amiga vem contar que terminou com um namorado. A tendência é você já defender a melhor amiga, mesmo sem ter ouvido ele, tá? Às vezes a FGV te sacaneia. Ela te conta uma história para você defender um lado, mas depois ela quer que você defenda o outro lado. Ela te conta uma história triste de um consumidor que teve prejuízo e manda você defender a operadora de telefonia. Opa! Você não está aqui para fazer justiça. Vou te contar um negócio. Você está aqui para defender o seu cliente. Professor, mas eu como advogado posso recusar um cliente com base nessa ideia, né? Olha, eu sou o primeiro juiz da causa, eu não concordo com o que você está fazendo, não vou te defender. Você pode, mas quando você for advogado. Até você ser advogado, você não tem essa escolha. Então o enunciado ele vai te orientar para que lado você deve seguir, tá? O quarto ponto, claro, né, identificando o cliente, ver exatamente o que ele quer e o que é possível se fazer. Às vezes o cliente, ele te conta uma situação e diz, ó, resolve o meu problema. Como você vai resolver, o conhecimento jurídico é que vai te dar essa base, tá? O quarto ponto é a verificação a respeito de uma pergunta. Há urgência? Há urgência?
Professor, mas e por que é importante saber se há urgência? Porque se houver urgência, é muito provável que você tenha que fazer um pedido de antecipação de tutela, um pedido cautelar, um pedido de efeito suspensivo, se for o caso de um recurso. Então, muito cuidado e destaque para o caso de urgência, tá? Porque a urgência pode mudar, pode fazer com que tenha que se fazer um pedido a mais, por exemplo, na sua petição, tá? E aí, o quinto ponto é verificar o direito material aplicável à espécie. Professor, esse ponto é o mais difícil. Era o mais difícil. Ok? Era o mais difícil até você assistir essa aula. Professor, você está se achando muito. Não tem problema, você pode me odiar daqui para frente. Mas é que eu quero colocar na sua cabeça que isso não é difícil. Se você matutar, fizer força e disser que é difícil, vai ser. Então faça o contrário. Use a mente a seu favor. A nossa mente, ela é condicionada. Ela é condicionada, né? Você vê propaganda várias vezes de uma coisa que você nem queria. Você começa a ficar com vontade. Eu sou assim, a maioria das pessoas é assim. Está lá deitado numa boa, forte na dieta, não quero comer nada, tô de boa, comi uma salada, propaganda de uma rede de sanduíche que você adora. Aí você fala, nossa, nem tô afim, tô numa vibe outra. 10 minutos, outra propaganda. Você fala, puta, um sinal, acho que eu vou comer só hoje. Terceira propaganda, você fala, certeza que eu vou. Por quê? Mexeu com a tua mente. A gente também. Então eu sou ruim nessa matéria, eu sou ruim nessa matéria, eu sou ruim nessa matéria. A mente vai falar, você é ruim mesmo. Aí você vai errar e vai dizer, falei que eu era ruim? Falei que eu era ruim? Não, eu sou bom, eu não tenho dificuldade. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Vou conseguir por quê? Porque eu estudei, porque eu me preparei. Vai conseguir. E se não conseguir? Dane-se se não conseguir. Estudou e se preparou, ponto. Perdeu na hora do jogo, não perdeu na véspera. Perder na hora do jogo faz parte, todo mundo perde. Perder na véspera não dá, tá? Então, professor, é difícil aplicar o direito material à espécie? Repitam comigo, era difícil, não é mais. Por quê? No dia da tua prova, você vai ter lá o seu vade-mecum, aquele seu 4 em 1 que eu já indiquei na primeira aula lá de apresentação. E o que você vai fazer? Quando você for ler o seu enunciado, você vai ver que tem palavrinhas que te lembram assuntos jurídicos. Como assim, professor? A depender da frase que eu te disser, isso lembra ou não alguma coisa. Eu chego e digo pra você assim, olha, tô usando uma camiseta azul, uma calça jeans, tal. Bacana, tamanho 46, 44, deu uma emagrecidinha, usava 48. Legal. Até aí, não tem nada de jurídico. Aí eu continuo falando, então, cara, fui lá, comprei uma calça, mas fui numa loja, na loja Renner, na C&A, sei lá, uma loja X, comprei, você não acredita o que aconteceu? Eu cheguei em casa, pus a calça rasgou. Sério? Pô, tá gordão? Não, cara, nada a ver. Meu tamanho, pus a calça, fui lá na loja reclamar e disseram, não, vai procurar os seus direitos. Na hora você já vai falar o quê? Opa, direito do consumidor. Como assim? O cara compra uma calça, põe a calça rasga num dia, opa. Ou você conta, pô, tem um apartamento lá na praia, tal, eu tô pensando em alugar esse apartamento para uma pessoa. Na hora você já pensa, opa, contrato de locação. Concorda comigo? Que tem assuntos que as pessoas contam pra gente que na hora você já faz o link. São assuntos que podem ter repercussão jurídica. Olha, eu tô na minha casa lá, de repente acaba a luz e queimou a televisão. Você já, opa, responsabilidade civil, queimaram a minha televisão porque a luz não funcionou. Ah, mas que culpa que a operadora de energia tem? E que culpa eu tenho? Nenhuma. Concorda? Então quer dizer que eu vou poder buscar uma reparação? Claro que vai. Então vejam, a narrativa que é feita, ela vai te jogando para alguns temas do direito. Então conta a história de que o fulano morreu e deixou 3 filhos. Você já pensou, morreu? Tem herança na parada. Herança, aí você pensa, opa, sucessão. Professor, mas como é que eu pego essas palavras-chave? Gente, é intuitivo, é conhecimento que você adquiriu. E aí você tem
um fiel escudeiro na sua prova, que se chama índice alfabético remissivo do seu código. Você vai usar, você vai grifar essas palavrinhas-chave, pode até circular, para não ser o grifo normal, circula, e diz assim, ó, o que é a palavra-chave? Na palavra-chave, eu vou no meu índice alfabético remissivo procurar. Porque a palavra-chave vai me indicar qual o ramo do direito que eu estou trabalhando. Opa, eu estou trabalhando com o direito das sucessões. Cara, um código com 2.000 artigos, se eu falo só em sucessões, já caiu para, sei lá, 100 e pouco. Já diminuiu bem. E aí quando eu vou lendo esses 100 e pouco, aos pouquinhos, não precisa ler tudo de uma vez só, eu vou verificando que dentro desse grande tema tem subtemas e subtemas. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou diminuindo cada vez mais. E nesse momento, você consegue verificar qual é o direito aplicável à espécie. E nessa de identificação do direito material aplicável à espécie, tá? Você precisa separar os artigos de lei, e as súmulas, tá? Para a nossa prática, sem dúvida nenhuma, as súmulas mais importantes são do STJ, tá? Professor, STF não é importante? Eu não disse isso. É que eu disse que a maioria do STF são súmulas muito antigas que nem são aplicadas mais. As mais recentes e que nos interessam são as do STJ. Então você vai selecionar essas súmulas e esses dispositivos para utilizar na tua peça. Vejam, eu nem disse qual é a peça ainda. Eu só te disse para você ter um esboço de fundamentação. Se for uma inicial, se for um recurso, pouco importa. Você vai precisar fundamentar isso daí, tá? Agora, professor, fiz isso tudo, tenho fundamentos, tenho. Então, isso tudo aqui, ó, tá? Isso daqui, na real, vai te ajudar a identificar a peça. E as demais situações, você vai ter como fundamentos jurídicos, né? Fundamentos fáticos e jurídicos para a tua peça. No campo do que aconteceu, você vai ter muitos fatos contados. E esses fatos vão te ajudar a fazer a fundamentação fática. Tá. Agora, professor, chegou na hora da prova, eu tô lá diante de um caso concreto, eu fiz todo esse caminho do 1 a 5, e agora eu preciso identificar quais são as peças, ou o que peça eu vou ter que fazer. Então, primeira coisa, vamos lá. Dicas que você pode utilizar. Então, primeira coisa, se você tiver uma decisão que prejudicou o cliente, prejudicou o seu cliente. Você tem uma decisão que prejudicou o cliente. Quais são as opções viáveis que a gente tem para a sua prova, tá? Para a sua prova. Vamos lá. A mais comum de todas, os recursos. Uma segunda que aparece bastante em prova, embargos de terceiro. E a terceira é uma decisão que é uma ação que todo mundo espera que caia, mas até agora não apareceu, seria uma ação rescisória. Professor, então se o enunciado me mostra uma decisão, aquela decisão me ferrou. Não é a ação do cara, é a decisão. Se a decisão me ferrou, cabe, primeiro lugar, um recurso, segundo lugar, embargo de terceiro ou ação rescisória, tá? Isso daqui, essa ordem, é a ordem do que mais aparece, tá? Mas na tua prova você não vai fazer isso. Na tua prova,
você vai inverter essa ordem aqui. Você primeiro vai ver se é o caso de ação rescisória. Segundo, você vai ver o caso de embargo de terceiro. E terceiro, o recurso. Tá? Ficou até em ordem alfabética, ó. O A primeiro, o E e depois o R. Tá? Então veja nesta ordem. Nesta ordem. Professor, quando que vai ser uma ação rescisória? Quando você tiver uma sentença com trânsito em julgado, ponto. Ele te narra que a sentença transitou em julgado, tá? E te apresenta uma das hipóteses do 966, pode ter certeza que é rescisória. Parênteses aqui. Exame de ordem, aluno preguiçoso não passa. Então você vai abrir o teu vade-mecum durante toda a prova, praticamente. Até identificar a peça, até identificar as teses. Então, meu amigo, índice alfabético remissivo o tempo todo. Então, professor, tem uma decisão que me prejudicou. Primeira coisa, eu vejo se é rescisória. Nessa ordem. Ação rescisória. Beleza. O que eu faço? Eu vou lá no meu vade-mecum e procuro onde está a rescisória. E vejo se aquela situação concreta se encaixa na rescisória. Não se encaixou, vai para a segunda situação. Embargos de terceiro. Tá? Não se encaixou ainda, aí você vai verificar se é o caso de recurso. Tá? Então, diante de uma decisão judicial, você faz esse caminho. Verifica primeiro se é uma ação rescisória. Se não for, vê se é embargo de terceiro e se não for, faz um recurso. Professor, eu vou me esquecer disso tudo. Calma, na aula de marcação de código eu vou te ajudar com esse ponto aqui, tá? Então, na aula de marcação de código, eu vou mandar você fazer alguns grifos no teu código para te auxiliar nesse encontrar aqui, para encontrar o caminho aqui, tá? Então, primeira coisa, ó, já matamos aqui os recursos e dois tipos de inicial, tá? Segundo ponto que pode aparecer na tua prova. Professor, não há, o enunciado não traz, então não há ação em curso. Não há ação em curso. Gente, se não há ação em curso, você fará necessariamente uma petição inicial. Necessariamente uma petição inicial. E aí, você tem um caminho necessário a percorrer, que é o seguinte. Primeiro, a ação rescisória. Isso daqui você vai ter que lembrar, essa ordem. Eu vou esquecer, não vai, de tanto que você vai ver, assistir essa aula de volta, você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Anota isso daqui que você não vai esquecer. Depois você vai ver se é um processo de execução, tá? Depois você vai ver, tá? Se é um caso de procedimento especial na legislação especial. E aí eu vou marcar no código para você, no teu índice, quais são as leis especiais que podem aparecer na tua prova. Fica tranquilo também em relação a isso. Não se emociona, não se desespera, tá? Depois você vai ver se é o caso de um procedimento especial do próprio CPC. E, por fim, um procedimento comum. E aí, você precisa verificar se há necessidade ou não de tutela provisória, tá? Verifique se há essa necessidade. Então, vejam, eu escolhi situações específicas. Primeiro eu vejo se é necessária
uma ação possível, uma ação rescisória, depois processo de execução, depois especial em legislação especial, procedimento especial no CPC e, por fim, o procedimento comum, tá? Então, rescisória, ó, tá? É rescisória por primeiro, com R, depois uma sequência tudo E. Execução, especial em legislação especial, especial no CPC e, por fim, o procedimento comum, tá? O procedimento comum. Beleza? Depois eu vou marcar com você, na aula de marcação de código, esses artigos importantes daqui. Mas agora o que você precisa ter em mente. Professor, como é que eu sei que é um processo de execução? Vai ter que abrir o código e verificar se cabe ou não a execução. Eu vou te mandar marcar o dispositivo que vai te levar à execução lá na aula de marcação de código. Fica tranquilo. Já que se quiser ir se adiantando, vai verificando. Quando cabe a execução? Ah, quando tem um título executivo. Quando cabe procedimento especial do CPC? Quando o procedimento especial do CPC regula. E assim por diante, tá? E por fim, dentro das peças que a gente pode ter, você tem uma citação e prazo em aberto. No caso de citação e prazo em aberto, você pode ter algumas situações aqui. Primeira delas, uma contestação. Você pode ter uma reconvenção. Você pode ter embargos à execução e 4 embargos monitórios, tá? São as hipóteses mais comuns, com foco nessa e nessa, que são as que mais caem, tá? Gente, o que você tem que cuidar? O que você precisa cuidar? Se você foi citado, tá? Embargos à execução aqui, na verdade, seria hipótese de intimação, tá? Você foi intimado, tá? Mas acaba confundindo um pouco o aluno na hora. O aluno fala assim, eu fui citado numa execução, tá? Minto, você foi citado numa execução, é isso? Você tem prazo para embargar. Eu pensei uma coisa, falei outra, tá? Professor, por que eu erro aqui? Pelo seguinte, a contestação é uma defesa. Os embargos à execução também é uma defesa, mas feita por meio de petição inicial. A contestação é uma peça de defesa dentro do mesmo processo, tá? Já os embargos à execução, eles são uma petição inicial com o intuito de se defender, tá? Então, se o teu cliente foi citado e tem prazo em aberto, ele vai ou contestar, ou reconvir, ou apresentar embargos à execução ou embargos monitórios. Somente cuidado com isso daqui, ó. Pode ser que ele seja citado e apresente os dois ao mesmo tempo. Contestação e reconvenção. Isso é possível e na hora que eu te ensinar a fazer a contestação, eu vou te mostrar como é que isso funciona. Belezinha? Tranquilo? Então assim a gente já consegue identificar a peça, que vai ser ou um recurso, ou uma inicial, ou uma peça de defesa. Pode ser uma petição intermediária? Até pode, eu até coloquei no teu material essa possibilidade. Mas como eu disse, a nossa aula aqui se complementa com o material. Nunca caiu em prática de direito civil uma petição intermediária. Então o nosso foco é para aquilo que sempre cai. Mas caso caia, você tem no material essa complementação aí. Beleza? É isso então. Te aguardo nas aulas que a gente vai ter aí de petição inicial, contestação e assim por diante. Um grande abraço, bons estudos e até mais.